Ação realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar número 195/2022, operacionalizada pela Prefeitura Municipal de Pitangui, Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, através do edital número 1/2023, artigo 6º, inciso 1, 2 e 3. Olá! Hoje nós vamos conhecer um pouco da história do Instituto Histórico de Pitangui, instituição responsável pela guarda de um dos maiores acervos documentais de Minas Gerais. Sua inauguração ocorreu no dia 5 de abril de 1968, fruto do espírito dinâmico e empreendedor do promotor Dr. Laércio Rodrigues. Mineiro de Teixeiras, ele havia acabado de chegar a Pitangui e reconheceu a documentação jogada no porão do Fórum, como um dos mais importantes acervos jurídicos de Minas Gerais, tendo então a ideia de fundar um instituto para cuidar e organizar aqueles papéis. Meu pai foi promovido para terceira instância, que é Pitangui. Ele veio de Porto Despacho para Pitangui e veio com a intenção de escrever um livro sobre a história de Bom Despacho. E chegando aqui, como ele sabia que Bom Despacho pertenceu a Pitangui, então ele foi procurar documentos para poder ver o que ele poderia encontrar para escrever história. E chegando no fórum, onde ele foi tomar posse e tal, ele foi olhando os documentos e tal, e descobriu numa sala vários documentos, amontoados de documentos que iam ser incinerados. E quando ele viu aquilo, ele viu que era uma relíquia, uma história da redondeza aqui da cidade de Pitangui, Então, como ele não tinha como organizar aquilo tudo sozinho, ele conseguiu, na época o Gustavo Camarema era deputado federal, ele conseguiu com ele, como o Gustavo era daqui de Pitangui, dessa região, de Conceição do Paraná, Onça, não sei. Ele conseguiu, o Gustavo Camarema disse que tinha um arquivista aqui em Pitangui, a Crises, ele já estava aqui em Pitangui e ele, com a ajuda de custo do deputado, ele contratou e ele conseguiu organizar tudo, o arquivo todo. Foi onde ele também conseguiu estudar a história de Pitangui e, consequentemente, escreveu o livro da história de Bom Despacho. Para inaugurar a instituição, o Dr. Laércio contou com a ajuda de um grupo de pitanguienses. São eles: Dr. Tássio Lacerda Machado, Plínio Malaquias, Bandino Pereira da Fonseca, Acris Gonçalves dos Santos, João Batista Bicalho, Padre Guerino Valentino Pontelho, Sálua Nazar de Oliveira, Dr. Pedro Escapola Tempori, João da Silveira Bicalho, Antônio Carlos Pereira Bahia, Paulo de Vasconcelos Carvalho, Antônio Nazareno Lopes Cansado, Lídia Lopes Cansado, Raimundo Álvares da Silva Lopes, Marcos Antônio de Abreu Gonçalves, Marcondes Machado, João Lopes Cansado Neto, Elvércio Starling Diniz, Adelã Maria Brandão, William Jacques Pereira Santiago, Paulo Wagner de Miranda, João de Lacerda Lima Filho, José Lopes Lobato, Maria José de Freitas, Maria Herminda da Pieve Rodrigues, Cândido de Souza Peixoto e Dr. Mário Lúcio Carreira Machado. Desse grupo que fundou o Instituto, a figura mais importante depois do Dr. Laércio, sem dúvida alguma, é a do Acrises. Acris Gonçalves dos Santos nasceu em Pitangui em 1909, começa a sua carreira profissional como escrevente de cartório e em 1930 ele vai para Belo Horizonte, entra na Polícia Militar, onde fica até 1940. Por não se adaptar à rotina militar, ele então vai trabalhar com Gustavo Capanema no Ministério da Educação e Saúde como arquivista, começando então a sua relação com os documentos. Ele volta para Pitangui em 1963, já como redator do jornal Município de Pitangui. E segundo José Messias Fernandes, em Notáveis Persona, em 65 ele assume como diretor do Arquivo Histórico de Pitangui. O Zé Messias não explica o que era esse arquivo, qual que era o acervo que esse arquivo
continha, né? Se era um acervo municipal ou se já era um acervo do fórum, um acervo jurídico. Mas, então, assume esse cargo como diretor desse arquivo, até então a chegada do Dr. Laércio, que funda o Instituto e deixa o Acrises como o responsável técnico pela documentação. E ele fez um trabalho muito interessante, né? Até hoje, quando a gente vai mexer na documentação, é possível ver as anotações do Acrises ali, a codificação que ele criou na época, ele fazendo a lápis, né? Toda a documentação do Instituto, se você observar ali o canto superior esquerdo, tem um número ali, né, a lápis, que é essa organização que o Acrises começou a fazer, né, assim que ele assume as suas funções dentro do Instituto Histórico de Pitangui. Um ano após a inauguração, Dr. Laércio diversifica o acervo inaugurando um museu sacro com ricas peças oriundas das igrejas pitanguenses. O promotor preside a instituição de 1968 até 1974, quando é promovido a promotor de justiça do Estado. Em fins dos anos 80, o prédio do museu já apresentava sinais graves de deterioração e o imóvel teve que ser fechado por motivo de segurança e o acervo documental transferido para o terceiro andar do prédio do Banco do Brasil. Foi nessa nova sede que o acervo passa por sua mais importante transformação. Através de uma parceria entre a Prefeitura e a FUNED, vários grupos de alunos daquela faculdade começaram a reorganizar o acervo, inclusive com a higienização da documentação. Os documentos de maior demanda foram indexados, facilitando em muito a localização dos processos. Olá, meu nome é Bianca, sou historiadora e em 2014 trabalhei como bolsista estagiária no Instituto Histórico de Pitangui. Tudo começou em 2004, quando foi estabelecido um convênio entre a Fundação Educacional de Divinópolis, atualmente a UENG, com a Prefeitura, o Conselho de Patrimônio e o Instituto Histórico de Pitangui. O objetivo do projeto era concluir a higienização, catalogação e disponibilização do rico acervo que está sob a guarda do Instituto Histórico. Até 2014, mais de 5.000 documentos haviam sido organizados e pesquisas de mestrado, doutorado e genealogia foram desenvolvidas através deles. O projeto não apenas beneficiava o município de Pitangui, como também atraía um desejo de historiadores em formação que viam no projeto uma oportunidade de ter acesso a um rico e diverso acervo. Percebo que o projeto foi fundamental para a minha formação profissional, pois tive ali contato com um acervo riquíssimo, com documentos desde o século XVIII, diferentes tipologias documentais. Comecei a iniciar o meu conhecimento com leitura paleográfica e pude conviver com profissionais experientes, como é o caso da dona Adelane. Sempre que posso, divulgo o projeto, divulgo os resultados obtidos nesse projeto e guardo memórias carinhosas do meu período em Pitangui. O Instituto já estava ocupando o imóvel do Banco do Brasil há mais de 20 anos, quando na madrugada do dia 4 de setembro de 2017, bandidos utilizaram explosivos para estourar os caixas do banco. Essas explosões deram início a um incêndio que destruiu totalmente os 2 primeiros andares do prédio. Quando a gente estava na nossa base, na rua Visconde do Rio Branco, próximo à igrejinha do Bom Jesus, quando começamos a receber alguns telefonemas, onde que haveria acontecido uma explosão no Banco do Brasil, e na sequência nós já deslocamos com o nosso caminhão de combate a incêndio e com as equipes de apoio para aquela localidade do Banco do Brasil, um centro ali mesmo, e nós iniciamos aí o combate a incêndio. O Fábio estava comigo, era o meu socorrista, juntamente também comigo estava o Tiago, que era o meu socorrista, e a Juliene, que era a minha técnica de enfermagem. E aí iniciou todo aquele processo da melhor maneira possível aí, para poder conseguir combater aquele incêndio e conseguir salvar aquele patrimônio que estava ali se acabando. E a nossa preocupação maior naquele momento era que a gente sabia
que no segundo e no terceiro pavimento encontrava-se ali o Instituto Histórico. No dia 6 de setembro de 2017, eu acordei de madrugada com as janelas, as vidraças do meu quarto estremecendo e pensei até que fosse um terremoto, quando eu vi também disparos. E peguei o celular para ver e vi num grupo que o Banco do Brasil estava sendo assaltado. Daí a pouco veio uma imagem, uma foto de um incêndio. E me lembrei logo do Instituto Histórico e fiquei apavorada. Já peguei as chaves. Nesse momento, o então secretário de Cultura, Antônio Lemos, já estava chegando à porta da minha casa e me levou de carro. Nós ficamos de 2h20 da manhã até pelo menos 11 horas da manhã, né, observando aquele incêndio, aquelas chamas que passavam por cima do prédio. E a gente pensava que tudo estava perdido. Assim que o prédio foi liberado, nós contamos com a ajuda de vários voluntários e começamos então a limpar as caixas e a providenciar um outro local para que elas fossem colocadas. Judite Viegas foi uma grande companheira nessa hora e até adoeceu, teve um problema sério, parece que uma pneumonia em decorrência daquele ar, né, poluído. O Instituto Histórico e o seu acervo documental conseguiu sobreviver a esse incidente sem nenhuma perda. E após o incêndio, a documentação voltou para o antigo prédio do museu, que já se encontrava restaurado. Em fins de 2021, o Instituto Histórico foi contemplado com o recebimento de verbas públicas, através da Lei Aldir Blanc e também de emenda parlamentar dos deputados Inácio Franco e Dorgal Andrade. Isso permitiu ao Instituto adquirir diversos equipamentos que foram fundamentais para o início da digitalização do acervo e também para contratar um prestador de serviços para realizar a tarefa. Meu nome é Israel Almeida, eu sou historiador, arquivista no Instituto Histórico de Pitangui e tenho trabalhado aqui nessa instituição ao longo de 3 anos. Comecei no ano de 2022 fazendo a digitalização de todo o nosso acervo. Nós conseguimos, com muito custo, em 2024, finalizar a digitalização do nosso acervo da série de inventários do Fundo Colonial Brasileiro Pitanguiense, que em breve vai estar disponível em nossas plataformas digitais. Ao longo desses anos também, realizamos diversas visitas técnicas com alunos de escolas municipais, estaduais, da rede privada, e somando mais de 200 visitas. Nós também temos realizado e aberto as nossas portas para visitantes não somente do Centro-Oeste Mineiro, de cidades do entorno de Pitangui, mas também visitantes estrangeiros, como da Itália, Estados Unidos, Noruega. As principais atividades que realizamos é o atendimento ao público no que tange às pesquisas genealógicas e históricas, graças ao nosso rico acervo que foi recuperado e hoje está disponível para toda a população. O Instituto Histórico se configura assim como uma entidade que fornece acesso democrático e amplo para todos, seja na pesquisa acadêmica, seja também nas visitas de cidadãos comuns, que vêm até a nossa instituição em busca de mais conhecimento. O processo de digitalização estava em andamento no antigo prédio do museu, quando então o Instituto recebe uma proposta da Prefeitura para ocupar o prédio da Casa de Cultura. Uma estrutura nova, toda em alvenaria e com um espaço suficiente para abrigar o acervo. A proposta foi colocada em votação pela diretoria do Instituto Histórico de Pitangui e aprovada, tendo a mudança ocorrida em novembro de 2023. Ação realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar número 195/2022, operacionalizada pela Prefeitura Municipal de Pitangui, Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, através do edital número 1/2023, artigo 6º, inciso 1, 2 e 3.